Olá, boa tarde. Começa agora da onda, né? A ação do Ministério Público, constatação de alimentos inadequados, para dizer o mínimo, né? Porque aquilo ali tem carne apodrecida ali sendo oferecida para preso, carne vencida, etc. Esses problemas são cíclicos. Vez por outra acontece isso. Isso é notícia. Claro que é notícia. Agora, e tem circulado algumas informações relacionando a atuação de policiais penais no sistema prisional e a reação disso, a possível ou suposta reação a isso por parte de integrantes de facções criminosas. Só que familiares de presos asseguram que essas informações que estão circulando aí não procedem. Isso é falso. Isso é falso, isso é algo que coloca em xeque essa suposta condição de vítima, né, dos agentes de segurança, porque as informações que estão circulando é que estaria sendo orquestrada aí uma reação e vidas de policiais penais estariam sendo ameaçadas e tudo, todo mundo muito tenso, mas esses familiares garantem que não. Mas é uma situação que a gente tem que ouvir todo mundo, mas desconfia de todos também. É uma situação muito delicada. Na prática, o que precisa ser feito? Justiça e Ministério Público atuarem, né, de maneira forte e tentar neutralizar isso. E claro, né, dar a quem está fazendo parte lá do sistema prisional o tratamento digno. Eu vou lembrar aqui, quem está preso, a lei, a justiça, a lei, retirou dele um direito. O direito à liberdade. Esse foi retirado. Correto? Os outros estão garantidos. Você pode achar mal, achar ruim ou não, mas o fato é que está garantido. Então a gente precisa ter calma, ter cautela, para não ficar comprando briga nem de um lado nem de outro da ponte. E vamos com calma. Vamos com calma. Falando a respeito de política, nós vamos conversar agora com o vereador Emerson Jarud. Pode dividir a tela? Emerson Jarud, vereador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan, muito obrigado pelo convite, espero que seja uma conversa muito proveitosa. Bom, vereador, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, porque duas pessoas, como os jornalistas falam, né, costumam falar, duas fontes, me falaram de uma reunião do MDB em que o senhor se colocou como um provável candidato do partido ao governo do estado do Acre. Eu achei isso pouco provável, mas são duas figuras que não têm relação nenhuma uma com a outra. E eu achei essa informação interessante e eu queria saber, procede isso? Teve um momento lá de nervosismo que chutou o pau da barraca e eu quero ser o candidato, eu quero ser eu. Procede ou não? Então, a executiva do MDB se reuniu para falar sobre as eleições de 2022. É natural que essas conversas estejam acontecendo dentro do partido. E neste sentido, eu coloquei o meu nome à disposição do MDB para que a gente possa dialogar e construir uma sociedade pensando, obviamente, nos acreanos. É claro que o MDB não vai definir isso agora, é somente uma conversa preliminar, mas nós colocamos nosso nome à disposição, sim, e vamos dialogar. A gente tem escutado muito a população de Rio Branco, do estado do Acre também, e caminhando a favor da boa política que nós vamos construir isso. Agora, é claro, passa por outros também que são filiados ao MDB. Essa não é uma decisão somente do vereador Emerson Jarud, mas sim de todo o MDB, e daqui para lá nós temos tempo.
E essas mudanças na legislação, vereador, o senhor acredita que elas vão trazer assim, mudanças estruturantes, radicais, para o pleito do ano que vem? Eu tenho conversado com alguns deputados federais e senadores, alguns são favoráveis, outros não. Até agora a gente não tem clareza se de fato vai acontecer ou não a reforma eleitoral. A gente espera que essa decisão aconteça o quanto antes, porque isso interfere diretamente nas eleições, e eu espero também que seja a melhor decisão voltada para a nossa população. A gente sabe que a gente tem um sistema eleitoral que precisa de reformas, que precisa dar oportunidade para cidadãos comuns, assim como eu, conseguirem também chegar lá e também ter representatividade. Então, eu espero que essa reforma eleitoral seja pensada nesse sentido, tá? Eu vou lembrar aqui que as suas campanhas para a vereança, né, para estar aí na Câmara de Vereadores, ficaram conhecidas, né? Assim, todo mundo comentava, uma outra rodinha falava a respeito da campanha, que, principalmente a primeira, em que você utilizou muito as redes sociais, muita panfletagem na rua, e foram campanhas vitoriosas. Eu estou perguntando isso para fazer uma reflexão a respeito do fundão, o vereador. E eu quero lhe perguntar a respeito se o senhor concorda ou não com essa mudança no volume de recursos que foi proposta, se isso foi jogo de cena do próprio presidente Jair Bolsonaro na sua avaliação, e se o senhor concorda. E é preciso tomar cuidado, porque o eleitor está ali ouvindo, e ano que vem ele vai saber se o senhor vai querer ou não a verba do partido, né? Então, quando a gente fala de ter um sistema eleitoral que permita que cidadãos comuns entrem na política, eu digo do meu próprio exemplo. Sou filho de professores, sou advogado. Na época eu estava como conciliador do Tribunal de Justiça e foi muito difícil a gente fazer uma campanha nos moldes que a gente fez naquela época. Sem placa nas casas, sem carro de som nas ruas, sem pessoas pagas para balançar bandeiras e não utilizando dinheiro público. Então, é isso que o sistema tem que começar a pensar. A grande preocupação, Itaã, que eu deixo isso bem claro, é esse aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões para 6 bilhões de reais. Então fica difícil competir com grandes estruturas, com aqueles que são privilegiados com a questão do fundo eleitoral, para que assim a gente consiga ter um sistema que permita cidadãos comuns entrarem na política. Não utilizei dinheiro público em 2016, não utilizei dinheiro público em 2020, 2018 eu não fui candidato, porque era um dos meus compromissos justamente a gente finalizar o mandato, fizemos isso. Então a gente precisa ter essa responsabilidade e esse olhar para que o cidadão comum também consiga ser representativo e trazer as suas ideias para que assim a gente consiga renovar. Bom, mas isso não vai haver a finalização do segundo mandato, né? Ano que vem o seu vai pegar outro varadouro, né? Depende da população de Rio Branco, tá? Nós estamos, nesse momento, ouvindo todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que deram um voto de confiança e que hoje me pedem, inclusive, coisas que fogem da alçada de um vereador. Para você ter noção, recentemente tive reunião com pessoas que são do concurso, que estão no cadastro da Polícia Militar. A gente encontra muitas demandas que são do DEPASA, que é nível estadual também. Então, a gente tem demandas que precisam aumentar e, para isso, a gente precisa ter mais representatividade. Agora, claro, nós vamos fazer isso ouvindo as pessoas, como sempre fizemos, e a opinião delas sempre em primeiro lugar. Hoje pela manhã, eu tentei conversar com o presidente do Sindicato dos Taxistas. E ele estava, durante boa parte da manhã, em uma reunião com a equipe da RB Trans. Qual que era o ponto da agenda com o presidente do Sindicato dos Taxistas? A normatização dos táxis compartilhados. A lei que garante esse serviço, ela existe desde 1983. O que está faltando é a normatização. Queria saber do senhor a respeito do transporte coletivo. Vamos começar pelo transporte coletivo da capital, falando sobre os táxis compartilhados, porque me parece que é uma proposta de serviços que a comunidade se identificou. Eles criam grupos de WhatsApps por bairros e a comunidade aciona esse serviço via WhatsApp.
marca o local, chega lá, entra e utiliza aquele serviço e tal. Então a comunidade parece que já se identificou com isso. Eu queria saber o seguinte, é uma dúvida prática, esse uso da rede social, isso pode estar normatizado dentro lá da legislação ou não? Então, foi muito boa a sua pergunta para a gente refletir sobre o papel do Estado. Nós tivemos recentemente que eu digo na legislatura anterior, uma discussão muito grande sobre a questão dos aplicativos, Uber, 99, enfim. E os próprios taxistas eram contrários à questão dos aplicativos, mas era uma relação que já estava sendo criada com a própria população e as pessoas queriam os aplicativos. E o Estado, ao mesmo tempo, criando dificuldade para que os aplicativos não existissem e, consequentemente, trazendo prejuízos para a nossa população. Agora nós temos uma outra discussão, que é justamente do táxi compartilhado, que, como você bem falou, já está sendo uma modalidade que está sendo utilizada pela própria população, que já tem a aprovação dela, mas, mais uma vez, o Estado busca interferir e dificultar essa relação. Então, eu acredito muito, Itan, que o Estado tem que focar naquilo que é importante para a nossa sociedade e deixar que essas relações elas aconteçam naturalmente. Ô, vereador, de que forma o Estado está... Se é uma vontade dos próprios taxistas, por que o Estado atrapalha? Então, o táxi compartilhado tem o meu total apoio. Se porventura a Prefeitura enviar algum projeto para a Câmara Municipal de Rio Branco no intuito de regulamentar, contem com o meu apoio, porque é uma prática muito interessante. De que forma o Estado está tentando atrapalhar? Que informação o senhor pode passar? Como você sabe, essa questão do táxi compartilhado, ela não é regulamentada. Então, o cidadão que não costuma, por exemplo, andar de táxi, para poder compreender. O taxista, ele não pode carregar, por exemplo, 4 pessoas que determinaram um preço fixo para ser levadas até um determinado local. Então, essa prática o Estado proíbe. Então, essa é a maneira que atrapalha as relações entre as pessoas. Eu acredito que o Estado não tem que focar nisso. Nós estamos tendo uma grande dificuldade agora na pandemia, na saúde, nós estamos tendo dificuldade quanto à questão da segurança pública e em outras áreas também. E acaba focando energia e esforço para combater uma prática que é de consenso da própria população e também dos taxistas. Então, do meu ponto de vista, não faz sentido algum o Estado se intrometer nesse tipo de relação e a gente espera que isso seja contornado quanto antes. Vereador, eu vou fazer uma comparação agora. Tu pode achar que é um pouco sem sentido, mas vamos ver se eu vou conseguir me comunicar. Recentemente, há mais ou menos uns 10 ou 15 dias, a secretária de Estado de Educação, a professora Socorro Neri, ela tornou público o problema relacionado às empresas terceirizadas. Houve uma combinação entre o governo e essas empresas, esses empresários, e parte desses empresários não cumpriu com o combinado. E os funcionários com salário atrasado. E aí os funcionários fizeram protestos e tudo. E a secretaria, então, estabeleceu a seguinte situação. Olha, vocês, empresários, não cumpriram o que combinaram. Então, o contrato de vocês está cancelado, anulado. E a Secretaria de Estado vai pagar o salário direto para os funcionários dessas empresas. Tendo esta informação, eu quero saber do senhor o seguinte, qual é a diferença entre este gesto, este método do Estado, para a Prefeitura de Rio Branco em relação ao transporte coletivo, aos ônibus? Porque me parece que, essencialmente, o problema é o mesmo, vereador. Mas eu quero que o senhor responda a essa pergunta no próximo bloco, porque o tempo nesse aqui já acabou. Nós vamos continuar a conversa com o vereador Emerson Jarudi, aqui no Gazeta Entrevista.